A Marta trabalhou muito a manhã inteira. Ela resolveu fazer uma pausa para almoçar e foi para o estacionamento. Mas quando se aproximou de seu carro, teve uma surpresa desagradável. Alguém tinha derramado tinta azul na frente do veículo. A garota encontrou 3 testemunhas e as interrogou. A designer da empresa, a Lívia, disse que estava comendo seu taco na varanda do escritório quando aquilo aconteceu. O diretor financeiro, Carlos, falou que participou de uma longa chamada com investidores. E a Sheila, a zeladora, afirmou que passou a manhã inteira lavando o banheiro. Alguém está mentindo. Quem? A Lívia tem um taco desembrulhado em cima da mesa dela e as mãos da jovem estão manchadas com tinta azul. Estava óbvio, né? A melhor amiga da Marta, a Rose, a convidou para uma festa de aniversário. À noite, a Marta foi até a cozinha e viu a Rose desmaiada no chão. Ela chamou a polícia, que chegou rapidinho. Há 5 pessoas na casa. Os nomes deles são Pedro, Kelly, Dan, Olivia e Dora, todos amigos próximos da Rose. Os policiais fizeram buscas na cozinha e encontraram estes 3 números no chão, escritos pela anfitriã com seu batom antes de desmaiar. Depois de ver essa pista, um dos convidados foi preso. Você sabe dizer quem? Eles prenderam o Dan. Os números 12, 4 e 11 correspondem às primeiras letras dos meses dezembro, abril e novembro. A Marta foi para a cozinha do escritório para pegar um cafezinho. Ela quis colocar leite na bebida, então abriu a geladeira para pegar. Só que havia 4 embalagens diferentes lá dentro e só uma estava boa para consumo. Qual? A primeira está um pouco inchada, o que significa que o leite azedou. Tem um bilhete na segunda dizendo não pegue. Já o quarto leite é antigo, venceu em 1995. Então a Marta deve pegar a terceira embalagem e pedir para alguém fazer uma limpeza nessa geladeira, né, gente? A Nina comprou um par de calçados e pagou com uma nota de R$100. O preço dos calçados é 30, mas o Tom não tem troco. Então levou a nota para uma loja vizinha e pediu ao seu amigo Sérgio para trocá-la. Depois, voltou para a loja de calçados e entregou R$70 de troco para a Nina. A jovem pegou o dinheiro e os calçados e foi embora. Mais tarde, o Sérgio levou a nota de 100 para o Tom e disse: "Essa nota é falsa, devolva o meu dinheiro." O rapaz teve que tirar de seu próprio bolso para ressarcir o Sérgio. Quanto dinheiro ele perdeu? Primeiro, ele tinha perdido um par de calçados de R$30. Depois, deu 70 para a Nina, então ainda tinha os 30 da nota trocada. Mas quando o Sérgio pediu para devolver o dinheiro, o Tom pagou os 30 mais 70 de seu bolso. Então, o rapaz perdeu um total de R$100. O choro é livre, meu amigo. O Beto trabalha como vigilante noturno em um banco grande. Uma noite, ouviu barulhos estranhos vindos do cofre do banco e foi dar uma olhada. Infelizmente, ele viu 3 criminosos. Todos estavam mascarados, mas o Beto percebeu um impostor entre eles. Você também consegue vê-lo? O cara à direita não está usando luvas, assim deixará suas impressões digitais por toda parte. Ele deve ser um policial infiltrado. A Bela é uma blogueira famosa. Ela tirou essa foto durante uma corrida e postou em seus stories. Seus seguidores comentaram que um dos participantes está trapaceando. Você sabe dizer qual? O cara que está à direita nem está suado. Sem dúvida, há alguma coisa errada aqui. O Raul estava em uma cafeteria com seu melhor amigo, o Daniel. Eles pediram comidas e bebidas. Após comerem, o Raul disse: "Vamos jogar. Se você resolver meu enigma, eu pago a conta. Mas se errar, você paga." O Daniel topou na hora. Aqui está a tarefa. Ele precisa retirar 2 palitos para tornar essa equação verdadeira. Ajude o cara a resolver isso. Aqui está a solução.
A Gisele é professora em um colégio. Uma das alunas, a Rose, vem colando nas provas há muito tempo. Um dia, a Gisele perdeu a paciência e disse para a Rose: "Se você mentir, vou expulsá-la da escola. E se disser a verdade, mesmo assim vou expulsá-la. O que me diz?" E aí, o que a Rose deve dizer para não ser expulsa? Ela deve falar: "Estou mentindo." Essa frase criará um paradoxo, pois não pode ser uma mentira nem uma verdade ao mesmo tempo. A Jane estava se apresentando em um concurso de canto realizado em um famoso auditório da cidade. Ela cantou muito bem e até fez os jurados chorarem. Mas de repente, alguém desligou as luzes do prédio inteiro, tudo se apagou. O organizador do concurso interrogou 3 suspeitos. A concorrente da Jane, a Tina, afirmou: "Eu estava na cafeteria do 7º andar quando tudo escureceu. Tive que usar a lanterna do meu celular para sair de lá." A Sara, zeladora, falou: "Eu estava lavando as janelas bem longe do painel elétrico." E o Fraga, o vigilante, disse: "Sinto muito, eu não olhei as câmeras de segurança, pois recebi uma ligação pessoal urgente." Quem está mentindo? A Tina: "O prédio do auditório não tem 7º andar." O Pedro aterrissou em um país estrangeiro. Ele abriu um app de táxi em seu celular para chegar ao hotel. Infelizmente, o aplicativo não funcionou. Então, o rapaz saiu do aeroporto à procura de um táxi. No estacionamento, viu 3 carros livres e os 3 motoristas se ofereceram para levar o Pedro. Qual ele deve escolher? Observe o primeiro táxi. Há uma poça de óleo debaixo dele. Provavelmente essa não é a opção mais segura. O terceiro carro só tem 3 rodas, então é melhor o Pedro entrar no segundo veículo. O Alex é um viajante aventureiro. Um dia ele estava caminhando sozinho em uma mata quando foi pego em uma armadilha. Agora está pendurado em uma árvore, amarrado de cabeça para baixo. A corda está ancorada no chão e tem uma vela queimando abaixo da corda. Em breve, a corda será queimada e há um tigre faminto de tocaia só esperando o Alex cair. O que ele deve fazer para sobreviver? O rapaz deve cantar a música Parabéns pra Você. Assim, o tigre soprará a vela para comemorar e o cara terá a chance de escapar. Ei, não reclame comigo, só estou lendo o que estava no roteiro. A Bia chegou tarde do trabalho, como sempre. Ela mora com 3 colegas. Quando a jovem entrou em seu quarto, viu que alguém havia manchado seu tapete preferido. A garota ficou uma fera e perguntou para as colegas o que tinha acontecido. A Jéssica disse: "Não foi culpa minha, passei o dia inteiro na casa do meu namorado." A Ellen respondeu: "Hoje eu entrei no seu quarto só uma vez para levar as roupas limpas, o tapete estava normal." E a Fernanda falou: "Faz um tempão que não entro no seu quarto, passei o dia todo estudando na biblioteca. Adivinhe quem manchou o tapete?" Foi a Fernanda. Observe as mãos dela. A cor do esmalte é a mesma das manchas que estão no tapete. O William acabou de se mudar para uma nova cidade. Ele precisa de um imóvel para alugar por pelo menos 1 ano, então está procurando um imóvel na internet. O cara encontrou 3 opções e gostou de todas. Então, resolveu conferir as ofertas e descobriu que 2 eram golpes. E você, está vendo alguma coisa suspeita nesses anúncios? Observe a placa da segunda casa. Lá diz que será demolida em 2 semanas, mas o William estava à procura de um aluguel de longo prazo. O terceiro apartamento é no 8º andar, mas isso é impossível, pois o prédio só tem 6 andares. Então, o rapaz deve escolher a primeira opção. Alguém trancou o Henrique em um porão assustador. Ele olhou ao redor e viu 3 saídas, mas todas são perigosas. A primeira passagem é congelante. Todos que passaram por ali se transformaram em gelo. A segunda é vigiada por um puma enorme que não come há 3 anos. E tem labaredas de fogo gigantes atrás da terceira porta. Qual das passagens o Henrique deve escolher?
A segunda, se o puma não come há 3 anos, já não oferece perigo algum. Devem ter sobrado apenas os ossos do bichinho por lá. Férias, finalmente! Você compra o ingresso para uma ilha inesquecível e cheia de diversão. O helicóptero leva até lá. Infelizmente não vai dar para relaxar muito, pois é preciso resolver alguns enigmas além de se divertir. E no final do vídeo, veja como se saiu. Você vai se divertir o dia todo. Enigmas desafiadores requerem concentração e atenção, mas você deseja resolvê-los de uma forma relaxada desta vez. Divirta-se! A primeira coisa a fazer é ir a uma festa na praia. Sol, mar e areia branca e quente. Você pega um refrigerante e vai dançar. De repente, a música para. Então pergunta para a DJ o que aconteceu. Alguém puxou o fio das caixas de som, diz ela. Você vai atrás do palco e vê 5 fios, todos de cores diferentes. 2 deles precisam ser inseridos nas caixas. Quais? Apresse-se! Salve a festa! O vermelho e o verde. Existem marcas com as cores correspondentes no canto esquerdo de cada alto-falante. A festa continua. Você está cansado e com fome, então vai até um restaurante. Há um grande buffet com pratos quentes. Aí pega 2 sanduíches e se senta à mesa. Depois de uma refeição deliciosa, decide comer frutas frescas de sobremesa. E vai até uma mesa com bananas, maçãs, abacaxis e kiwis. Algumas dessas frutas não são frescas. Quais delas? E como você descobriu? Todas as bandejas de frutas estão quase vazias, mas ainda há muitos kiwis. As pessoas não os pegam porque não estão muito frescos. Depois do almoço, você vai para a praia. A areia está tão quente que dá para fritar ovos, então é preciso calçar seus sapatos. Há um grupo de pessoas jogando vôlei. Você quer se juntar a elas? Chega mais perto, mas o campo está vazio. Foi uma miragem ou as pessoas saíram tão rápido do local que nem deu para perceber? Qual a sua opinião? Foi uma miragem, já que não há pegadas na areia. O sol está quente e você decide ir para a selva para se esconder nas sombras. Aí, sai para uma ampla clareira e vê várias pessoas sentadas em posição de lótus. É uma sessão de meditação. Elas relaxam de olhos fechados e não o veem se aproximando. Você cuidadosamente se senta ao lado delas e percebe que algo está errado com todas essas pessoas. O que é? Elas não estão sentadas, e sim flutuando alguns centímetros acima do solo. Quem é essa gente? Você se assusta e foge dali. Então corre pela selva e vê 3 caminhos. Um está cheio de vidros quebrados. Existem plantas com espinhos no segundo e carvão quente no terceiro. Qual deles escolher? Na verdade, tanto faz. Você calçou os sapatos na praia, lembra? Bem no centro da ilha há uma grande casa velha. O telhado está destruído e as janelas estão quebradas, mas há música vindo de lá. Você olha para dentro e vê um grupo de pessoas com capas de chuva dançando techno. Então se junta à festa e percebe que cada pessoa tem presas compridas saindo da boca. Os dançarinos se voltam em sua direção e parecem hostis. No início você fica com medo, mas depois percebe que essas pessoas estão apenas fingindo ser vampiros. Presas e mantos fazem parte do baile de máscaras. Como você sabe que não são vampiros? O telhado do prédio está destruído, a luz do sol entra. Os vampiros deveriam ter medo disso. Você continua dançando e nesse momento fica apavorado. Os dançarinos não são vampiros, mas também não são humanos. Por que acha isso? Há um espelho na parede e só há o seu reflexo nele. Você corre para fora do prédio e atravessa a selva. Pombos brancos passam voando e, à distância, dá para ouvir vozes humanas.
Você caminha por entre os arbustos e se descobre em uma cerimônia de casamento. As pessoas estão sentadas nas cadeiras. Uma noiva, um noivo, um amigo dele e 2 damas de honra estão parados na frente. Tudo parece bem, mas então você percebe que uma dessas pessoas é um alienígena. Quem? A noiva. Dá pra ver que ela tem 3 mãos. Isso não assusta muito. Após a cerimônia, a festa começa. Você conversa com os convidados, consome bebidas e lanches. Um senhor sobe ao palco para fazer um discurso. Ele diz que tem um presente para os noivos. Um elixir, que torna a pessoa 5 anos mais jovem e prolonga a vida. O mesmo elixir está dentro de cada bebida e todos podem tomá-lo. Todos os convidados correm para a mesa e pegam os copos. Alguém bebe 2 ao mesmo tempo, outro toma de 5 a 6 seguidos. Alguém prefere apenas um rapidamente. E entre todas as pessoas, há uma senhora idosa. Ela degusta lentamente o coquetel e fica um pouco mais jovem. Por que o elixir a afetou, mas não aos outros convidados? O elixir estava em cubos de gelo. A mulher bebeu lentamente e o gelo no copo teve tempo de derreter. Você sai da festa e continua explorando a ilha. À sua frente é um túnel com uma placa de aviso. Cuidado, fantasmas lá dentro. Um cara e uma garota vêm em sua direção. Eles se oferecem para entrar com você no túnel para verificar se há realmente fantasmas lá. Portanto, não será tão assustador. Todos vocês correm de mãos dadas. A garota está no meio. Está frio e escorregadio dentro do túnel. Você não consegue ouvir nada, mas está se aproximando da saída e finalmente saiu. Foi um pouco assustador, você diz. Que bom que eu estava no meio, fala a garota. Eu também. Eu não estava com medo, afirma o cara. Neste momento, você percebe que havia um fantasma dentro do túnel. Como descobriu isso? Três pessoas correram pelo túnel e apenas uma poderia estar no meio, a garota. De quem era a mão que o cara estava segurando? Você fica com medo e sai deste lugar. É noite. Então volta para o hotel e vê que ele está pegando fogo. O chão está em chamas. Você corre para dentro, o fogo está em toda parte, mas tem 2 coisas valiosas que deseja pegar. Um pequeno cofre com documentos e dinheiro e um laptop com seu trabalho. Mas só é possível escolher uma dessas coisas. Pegue um computador. A maioria dos cofres pode suportar altas temperaturas, mas um laptop é improvável. Dá para recuperar seu cofre após o incêndio. Você tem um quarto diferente no 10º andar. É espaçoso, com vista para o mar pela janela. Você está prestes a ir para a cama, mas alguém está batendo na porta. É a administradora. Ela diz que há uma cobra em seu quarto e é preciso encontrá-la. Olhe em volta e encontre o bicho. Está vendo aquelas cortinas de contas na porta ao lado? Entre as contas dá para notar o contorno de uma cobra. Você solta a serpente na selva, volta para o hotel e percebe pegadas no chão. Alguém andou por aqui e queria roubar algo. Você liga para a administradora e conta o que aconteceu. Ela já encontrou 3 suspeitos. É hora de adivinhar qual deles invadiu seu quarto. Há 2 caras usando os sapatos e uma garota descalça. Quem escolher? A garota não podia deixar as pegadas. O cara que está ao lado dela está com roupas molhadas e os pés dele também estão molhados, mas ele calçou as sandálias para escondê-los. As pegadas na sala estavam molhadas. A roupa do segundo cara está seca. A da garota também está seca, o que significa que o cara com a roupa molhada entrou no seu quarto. Já são 3 da manhã e você não consegue adormecer no novo quarto, então decide dar um passeio na praia. De repente ouve alguns barulhos. Uma linda garota está do lado de fora da janela. Ela está sorrindo e olhando em sua direção. No início você sorri de volta, mas depois pega suas coisas e sai correndo do quarto. Aí, liga para a administradora e diz que não vai mais ficar no hotel. Por quê?
Seu quarto fica no 10º andar. A garota olhou pela janela e você se assustou. Sem conseguir dormir até de manhã, você decide deixar a ilha. Então se senta na areia e espera. Um helicóptero chega e desce uma escada de corda. Você está prestes a subir por ela, mas neste momento outro helicóptero chega. Também tem a mesma escada de corda. Agora é preciso escolher a aeronave certa. Dê uma olhada mais de perto no piloto do primeiro helicóptero. Ele é um alienígena. Você entra no segundo e sai voando. O primeiro era, na verdade, uma nave espacial. Suas férias chegaram ao fim, o que significa que é hora de ver seu resultado. 0 a 4 pontos. Tente resolver mais quebra-cabeças lógicos e você será capaz de fazer melhor. Ou talvez, dessa vez, apenas decidiu não se esforçar muito e apenas relaxar nestas férias. 5 a 8 pontos. Nada mal. A festa e a atmosfera de celebração não diminuíram sua atenção nem sua desenvoltura, mas você pode melhorar. 9 a 12 pontos. Você foi capaz de relaxar, pois não apenas se divertiu, mas também treinou seu cérebro. 13 a 15 pontos. Você pode resolver enigmas lógicos rapidamente e encontrar uma saída para qualquer situação problemática. Mas não se esqueça de descansar e relaxar sua mente. A Dalva estava passando as férias na praia com sua amiga Teresa. Um dia pela manhã, as jovens estavam tomando sol perto da água. A Teresa foi a uma cafeteria para pegar uma limonada, enquanto a Dalva foi dar um mergulho. Quando a Dalva voltou, viu que seu celular, que ela havia deixado sobre a toalha de praia, tinha sumido. "Você viu meu celular?" ela perguntou para um homem que estava tomando sol ali perto. "Não, eu estava dormindo." Nesse momento, a Teresa chegou com a limonada. Ela olhou ao redor e soube na hora onde o celular da Dalva estava. Quem o pegou? Sim, foi o homem. Antes do incidente, a pá estava ao lado esquerdo dele. Agora está no seu lado direito. Tem também um monte de areia bastante suspeito perto da pá. O cara só pode ter escondido o celular na areia para pegá-lo depois. A Tina convidou sua amiga Alice, que estava estudando para se tornar uma policial, para ir a uma festa na casa do Sérgio. A Tina estava desconfiada que houvesse um ladrão na festa. Durante o evento, a Alice ficou observando os convidados com atenção. E no fim da festa, ela disse para a Tina quem era o ladrão. E você, conseguiu identificar quem é? É o anfitrião, o Sérgio. No começo da festa, um dos convidados tinha um relógio no pulso. E essa mulher aqui estava usando um lindo colar. Mas no fim da festa, o relógio estava no pulso do Sérgio e o colar no vaso de planta. O detetive Carlos estava andando por uma rua quando ouviu um som de vidro se quebrando. Ele olhou à sua volta e viu uma grande multidão perto da vitrine quebrada de uma joalheria. O proprietário estava do lado de fora, em choque. O detetive correu até ele. Alguma coisa foi roubada? Mas o homem disse que ainda não sabia. Aí, o Carlos exclamou: "Desculpe, tenho que pegar um ladrão", e saiu correndo. O que ele viu? A vitrine tinha sido quebrada para distrair todo mundo. As pessoas estavam olhando para a joalheria, então não viram um cara roubando a carteira do homem vestido de terno. No começo, a carteira estava dentro do bolso do homem. Agora, o ladrão está correndo com a carteira na mão. A polícia suspeitava há muito tempo que o Sr. Hélio era um contrabandista e que transportava coisas ilegais em seu iate. Naquele dia, eles tinham certeza de que a carga que procuravam estaria na embarcação dele. Vários policiais foram com um mandado de busca até a marina onde o iate do Sr. Hélio estava atracado. Eles examinaram todos os cantos da embarcação, mas não encontraram o que estavam procurando. De repente, o policial mais jovem da turma exclamou: "Já sei onde a carga está." "Onde ela está?" A carga só poderia estar debaixo d'água. Embalada com uma capa protetora, ela estava amarrada à âncora. Observe estes dois caras. Um deles não mora sozinho. Qual? O da direita. Em seu banheiro há 2 escovas de dentes. A
Augusto, um empresário rico, levou documentos muito importantes para seu escritório, mas ele tinha uma reunião e precisou se ausentar por várias horas. Augusto pediu ao seu secretário que ficasse de olho em qualquer coisa suspeita. Seus concorrentes poderiam tentar entrar em seu escritório para pegar os documentos. Quando voltou, o secretário disse que tudo estava tranquilo, mas quando o homem olhou à sua volta, percebeu que alguém havia entrado no escritório. Aí, o secretário acabou confessando que tinha cochilado um pouco enquanto Augusto saíra. Como o empresário descobriu que alguém tinha entrado no seu escritório? O globo que estava sobre sua mesa está virado para o lado contrário. William, um empresário bem-sucedido, estava jantando em um restaurante caro. Em determinado momento, ele saiu para fazer uma ligação importante. Quando voltou, sua maleta cheia de dinheiro e documentos havia sumido. O ladrão só poderia ser um dos clientes. Quando a polícia chegou, interrogou todos que estavam no estabelecimento. A Karina disse que estava escrevendo um novo capítulo para o seu livro. O Paulo disse que estava esperando na fila para ir ao banheiro. A Dora já tinha pagado por seu café e estava vestindo seu casaco. E o Roberto estava fazendo uma videochamada com sua namorada. Os policiais não demoraram muito a descobrir quem era o ladrão. E você, já sabe quem é? O criminoso era o Paulo. Além dele, havia apenas mais 4 clientes no restaurante e todos estavam ocupados, então não havia fila nenhuma para usar o banheiro. A polícia foi informada de que um dos criminosos mais procurados, o Carlos Morales, iria chegar ao país. Segundo informações, o homem chegaria de avião. Infelizmente, a polícia sabia pouquíssimas coisas sobre ele. Ele era baixo, usava óculos e estava viajando com identidade falsa. O detetive Arnaldo foi para o aeroporto e deteve 4 pessoas que se encaixavam na descrição. Elas eram o Sr. Leônidas, o Sr. Celaron, o Sr. Taylor e o Sr. Sanches. Observe estes homens com atenção e tente descobrir qual deles é o criminoso. É o Sr. Celaron. O sobrenome dele é, na verdade, o mesmo do criminoso, Morales, só que está escrito ao contrário. Uma detetive está à procura de uma testemunha importante. Sem essa pessoa, ela não conseguirá solucionar um caso complicado. A única coisa que ela sabe é que a testemunha é canhota. Observe essas pessoas e ajude a oficial a escolher a pessoa de que ela precisa. É a garçonete. Ela está segurando a bandeja com a mão direita e servindo os clientes com a esquerda, que é sua mão dominante. Observe estas princesas e tente descobrir qual delas é a falsa. É a da direita. As tiaras das princesas da esquerda e do meio têm um brilho intenso, então dá pra ver que são feitas de metais preciosos. Mas a tiara da princesa do gelo não brilha, ela é feita de plástico. Um empresário chegou em seu escritório após uma longa viagem. Ele deu falta de alguns documentos importantes que estavam sobre sua mesa e ligou imediatamente para a polícia. O detetive chegou pouco depois e, após interrogar todos os funcionários da empresa, acabou com uma lista de 3 suspeitos. Eles eram Ilma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e Jonas, o gerente de vendas. Mas todas essas pessoas afirmaram não ter entrado no escritório do chefe. O detetive descobriu pouco depois quem estava mentindo. Você tem ideia de quem seja? O ladrão é o Jonas. As 2 mulheres usam salto alto para trabalhar, mas as pegadas deixadas no chão pertencem obviamente a um par de tênis. Uma velha senhora ligou para a polícia dizendo que alguém havia entrado em sua casa enquanto ela dormia. O intruso levara todo o dinheiro que ela guardava no armário da cozinha. A mulher tinha certeza de que era algum de seus vizinhos. A polícia foi à casa de todos, mas eles disseram ter passado o dia inteiro em casa. Observe as casas deles e tente descobrir quem é o ladrão. O Jota está mentindo. Ele não estava em casa. O carro dele foi estacionado perto da casa depois de a neve se acumular na entrada. Observe essas pessoas com atenção. Qual delas é a dona deste cachorro?
cachorro pertence ao cara do meio. Ele é o único que não está tentando fazer carinho no animal. Você sabe dizer quantas melancias há nesta imagem? Cinco. A Glória reprovou em uma prova de matemática. Por sorte, a professora era uma mulher compreensiva, então propôs um acordo. Se a garota conseguisse decifrar 3 enigmas, ganharia uma boa nota. Claro que a Glória topou. A primeira tarefa era descobrir a resposta para a seguinte equação. E você, sabe a resposta? A resposta é 232. A Glória nem precisou de muito tempo para resolver, então foi para o enigma seguinte. A estudante viu vários números formados por palitos de fósforos. Qual deve ser o último número? O último número deve ser o 1. Na sequência, a quantidade de conexões entre palitos vai diminuindo em 1 unidade a cada número. E por fim, a professora deu à Glória várias bolas de sinuca. Use apenas 3 delas para tornar essa equação verdadeira. Após alguns minutos, a Glória descobriu um jeito de fazer isso. O que será que ela fez? A jovem girou o 9 para formar um 6. Em seguida, ela pegou as bolas com os números 13, 11 e 3, que somados davam 30. O raciocínio rápido da Glória a ajudou, e ela recebeu uma boa nota na prova. Você está preso em uma sala sem portas ou janelas. De repente, a sala começa a se encher de água. Você olha ao seu redor, mas não consegue encontrar um jeito de fazer a água parar. Você sabe que o resgate está a caminho, mas ainda faltam pelo menos 5 minutos para eles chegarem, e só lhes restam 2 minutos. Depois disso, a sala inteira estará inundada. Obviamente, você não consegue prender a respiração por 3 minutos. Há 3 objetos na sala, mas só um pode salvar a sua vida. Qual você escolhe? Um canudinho, uma corda ou um balde vazio? Você deve optar pelo balde. Coloque-o sobre a sua cabeça. Isso criará uma bolsa de ar e você conseguirá respirar por alguns minutos até o resgate chegar. Você está perdido em um deserto, mas a lua cheia está iluminando tudo ao seu redor. Em determinado momento, você avista uma torre. No entanto, um bruxo malvado está olhando da janela. Ele então diz: se quiser salvar a sua vida, decifre meu enigma. Você precisa descobrir a altura dessa torre. Você olha ao redor, mas não vê nada além de alguns galhos de árvore caídos no chão. Tem também um relógio no seu pulso e sua própria sombra. O que você pode usar para descobrir a altura da torre? Sua sombra vai ajudar. Você pode comparar seu comprimento com o comprimento da sombra da torre. Aí, como sabe sua altura, poderá saber a proporção entre ela e a sombra e usar o resultado para calcular a altura da torre. A família real da Ravenia ia visitar a cidade durante sua viagem ao redor do mundo. E claro, todos levariam consigo suas preciosas coroas. Eles pediram ao prefeito da cidade que tomasse precauções especiais. Então, ele colocou as coroas em um cofre em uma sala escondida em seu escritório, guardada por seguranças. No entanto, na manhã seguinte, quando o prefeito veio verificar as coroas para informar a família real que elas estavam em segurança, ele entrou em pânico. Você consegue adivinhar por quê? Porque as coroas dentro do cofre não são as verdadeiras. A primeira tem uma etiqueta com o preço, a segunda está quebrada, e uma das pedras preciosas da terceira coroa está faltando. Isso não aconteceria se elas fossem as verdadeiras. O prefeito queria se certificar de que o ladrão das coroas fosse pego. Ele também esperava que a polícia o encontrasse antes que a mídia soubesse do que havia acontecido, e a única pessoa que poderia ajudá-lo era a detetive Zelda. Então, imediatamente ligou para ela. A detetive chegou ao escritório e inspecionou a sala secreta. Ela notou algo que poderia ajudá-la na investigação. Você consegue descobrir o que é? Há um pedaço de papel sob uma das coroas falsas. O ladrão deixou um bilhete. A detetive leu:
Caro prefeito, estou muito desapontado com você. Este incidente provou como você é incapaz de fornecer conforto e segurança para seus convidados, bem como para seus cidadãos. Acredito que posso me convencer a devolver as coroas se você me pagar uma grande, e estou falando sério, bolada de dinheiro. Guarde minhas palavras e conte com o que eu digo em minha carta sobre este assunto. Aqui está meu número de contato: 14.3, 5.9, 16.1, 13.1 e 14.7, 5.2, 16.3, 5.6. Sinceramente, o Homem Charada. O que você pode fazer com esse número? Bem, o prefeito pensou que era um número de telefone. Ele imediatamente pegou o telefone e discou o número, mas como a detetive Zelda suspeitava, ninguém atendeu. No bilhete, o Charada sublinhou desapontado, incapaz e fornecer. Isso deve ser uma dica. O número antes do ponto indica qual palavra você deve procurar no bilhete, e o número após o ponto informa qual letra você precisa nessa palavra. Por exemplo, 14.3 significa que você precisa encontrar a 14ª palavra, que é incapaz. A letra que você precisa é a terceira, que é C. Quando você fizer isso, para cada número você terá café 0. Antes de a detetive Zelda sair para o café, ela decidiu verificar as imagens da câmera de segurança gravadas à noite. O prefeito a levou para a sala de vigilância. Havia 3 monitores diferentes, cada um mostrando um ângulo diferente da sala. A detetive Zelda percebeu que apenas um deles ainda estava gravando ao vivo. Os outros 2 estavam mostrando imagens falsas. Qual gravação é real e por quê? Você se lembra de como era a sala quando a detetive Zelda a inspecionou? O relógio certamente não estava nesta parede. Estava do outro lado, então a filmagem no primeiro monitor é falsa. A no segundo monitor também não é real. Se você olhar mais de perto, verá uma mariposa voando ao redor da sala. Mas ela repete o mesmo movimento várias vezes. Isso é uma filmagem falsa mal editada. Assim, só a filmagem do terceiro monitor é real. A detetive Zelda rebobinou a filmagem e encontrou o momento em que o Charada invadiu a sala. Ele estava cobrindo o rosto, então era impossível dizer como ele era. Ainda assim, a detetive Zelda conseguiu perceber algo que poderia ajudá-la a encontrar o criminoso. Você sabe dizer o quê? Se você olhar para o canto inferior esquerdo, verá alguém entrar na sala e sair rapidamente enquanto o Charada está roubando as coroas. Isso poderia significar que o Charada tem um parceiro? Para descobrir isso, a detetive Zelda questionou todos os seguranças que trabalhavam no turno da noite. O primeiro guarda, Jorge, disse que passou a noite de guarda em frente à porta. A única vez que ele saiu do seu posto foi para ir ao banheiro. O segundo guarda, José, disse que passou a noite toda em frente à porta do gabinete do prefeito e que a única pessoa que fez uma pausa foi o Jorge. O terceiro guarda, Brian, disse que também estava ao lado da porta. A detetive Zelda sabia que apenas um deles estava dizendo a verdade e os outros 2 estavam mentindo. Quem está mentindo? Você se lembra de como eram os sapatos do homem que entrou na sala? Tênis brancos. E é isso que o Brian está vestindo, então ele está mentindo. E como o José não mencionou que o Brian deixou o posto, ele também é um mentiroso. O Jorge é o único que está dizendo a verdade. O Brian e o José imediatamente começaram a implorar a Zelda. Não podemos ir para a cadeia. Prometemos que não roubaremos mais nada. Você tem que acreditar na gente. A detetive Zelda perguntou. Então por que vocês mentiram? Eles disseram que ouviram algum barulho vindo da sala enquanto Jorge havia saído. Eles decidiram que o Brian verificaria a sala e o José ficaria de vigia. Quando o Brian viu alguém na sala, ficou com medo e saiu correndo. Ele disse ao José que preferia perder o emprego a que algo ruim acontecesse com ele. Quanto ao José, ele mentiu porque o Brian era seu melhor amigo e não queria que ele fosse demitido.
E como nunca viram ninguém entrar ou sair da sala, acharam que estavam imaginando coisas, afinal estavam muito cansados. O que você acha que a Zelda pode fazer para verificar se os guardas estão dizendo a verdade? Ela pode verificar as imagens de vigilância da rua em frente ao prédio para confirmar se ninguém entrou ou saiu. Como a Zelda não conseguiu ver ninguém atravessando a rua, ela chegou à conclusão de que o Brian e José estavam dizendo a verdade. A detetive decidiu verificar a sala secreta mais uma vez para descobrir como o Charada havia entrado. Algum tempo depois, ela conseguiu localizar outra porta escondida. Você também consegue ver? A estante é, na verdade, uma porta. Ela examinou a porta para descobrir como abri-la. Notou 3 botões, mas apenas um poderia abri-la. Se a detetive apertasse o botão errado, a porta ficaria trancada para sempre, e ela não seria capaz de descobrir para onde ela levava. Que botão ela deve apertar? Dê uma olhada nos livros ao lado dos botões. Um dos títulos não tem sentido, enquanto os outros fazem sentido. Deve ser um anagrama, uma palavra ou frase formada pela reorganização das letras de outra. Se você reorganizar as letras no título, obterá o segundo botão. A detetive Zelda pressionou o botão e a porta da estante se abriu. A mulher viu um corredor estreito com uma escada. Ela deu um passo e a porta se fechou atrás dela. Tentou abri-la, mas a porta não se moveu. A única coisa que ela podia fazer era descer as escadas. A detetive então chegou a um poço subterrâneo. Dentro não havia nada além de uma pá e uma placa que mostrava o que havia ao redor do poço. Cobras venenosas no túnel à esquerda, gás venenoso à direita, e no túnel logo acima da cabeça dela havia um cachorro bravo com dentes afiados. O que ela deve fazer? Ela deve cavar para cima. Ela precisa ouvir os sons que o cachorro faz e esperar que o animal adormeça. Então deve passar calmamente por ele. Deve ter sido assim que o Charada entrou e saiu da sala. A detetive Zelda não queria perder mais tempo, então foi para o Café Zero. Um cara sentado à mesa no canto chamou sua atenção. Ele parecia suspeito. Quando a detetive começou a andar em sua direção, ele rapidamente escreveu algo no jornal que estava lendo. Em seguida, fugiu pela porta dos fundos. Ela tentou pegá-lo, mas falhou. Pegou o papel e encontrou outro bilhete. Dizia: "Você não é o prefeito, mas vou dar uma última chance. Parece que você trabalha para ele. Então traga-me 20 milhões de dólares em dinheiro. Podemos nos encontrar no prédio que tem mais histórias em 2 horas." De que prédio o Charada está falando? Da biblioteca. Claro, a detetive Zelda não ia dar o dinheiro a ele. Ela pegou uma maleta vazia para enganá-lo e fazê-lo acreditar que estava com o dinheiro. Ela foi à biblioteca. Quando entrou, viu o Charada usando os mesmos óculos escuros e casaco. Ele estava esperando por ela na seção Livros de Enigmas e Quebra-Cabeças. Então, de repente, alguém esbarrou acidentalmente na detetive. Ela deixou a maleta cair. A maleta caiu no chão e se abriu. O Charada viu que estava vazia e entendeu que tudo era apenas um plano para pegá-lo. Ele fugiu, mas deixou cair algo enquanto fugia. Era um livro da biblioteca com um cartão de lá. No cartão tinha 3 endereços de 3 pessoas diferentes que haviam pego o livro emprestado antes. A detetive Zelda imediatamente identificou qual era o endereço do Charada. Como ela descobriu? Você lembra do bilhete que o Charada escreveu para ela no café? O primeiro endereço foi escrito pela mesma pessoa. A detetive Zelda e 2 policiais invadiram o apartamento do Charada. Eles encontraram as coroas, mas o criminoso havia sumido. Por alguma razão, a detetive sentiu que veria o Charada novamente.